Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 351. Magia ancestral, repetiu Molde lentamente. Endireitou-se, apoiando-se com mais força em seu cajado. Seu olho verdadeiro se estreitou ligeiramente, enquanto seu olho mágico se voltou brevemente para a primeira fila, onde Hermione e Neville estavam sentados. Você está se referindo à proteção sacrificial, é claro. Uma forma rara e imprevisível de magia. Harry deu de ombros. Imprevisível, talvez, mas eficaz. Voldemort não esperava por isso, e nós dois sabemos o quão bem isso terminou para ele. Além disso, como você sempre diz, vigilância constante. Ao lutar contra aqueles comensais da morte degenerados, é preciso estar sempre vigilante, pois uma maldição da morte pode ser lançada em sua direção, para que você possa bloqueá-la com uma transfiguração oportuna. Ouviu-se um murmúrio de risos constrangidos entre alguns alunos da Sonserina. Hermione pareceu querer corrigir Harry pela forma como se expressou, mas desistiu da ideia. O olho mágico de Molde girou erraticamente antes de se fixar novamente em Harry. O resto da turma permaneceu em silêncio tenso, aguardando a resposta do professor. Nigel riu na mente de Harry. Você está tentando irritar o pobre professor até a morte, Harry? Primeiro chamando o senhor dele de miserável, agora chamando de incestuoso na cara dele. Harry não demonstrou nenhuma reação externa, embora não conseguisse evitar o leve sorriso que lhe surgiu nos lábios. Ele nem se deu ao trabalho de responder a Nigel. O maxilar de Molde se contraiu ligeiramente, mas ele disfarçou rapidamente com um grunhido rouco. Certo, resmungou Molde, batendo com a extremidade do cajado no chão mais uma vez para enfatizar. Contra-argumentos teóricos não vão te salvar em uma luta de verdade, Potter. Você vai morrer antes mesmo de conseguir transfigurar uma pedrinha. Não deixe que palavras inteligentes te façam ficar complacente. Nem pensar, respondeu Harry com um leve sorriso irônico, recostando-se na cadeira. Ele percebeu um lampejo de irritação no olho verdadeiro de Molde, mas o homem não insistiu no assunto. A sala de aula permaneceu em um silêncio tenso, todos os alunos tão nervosos que mal conseguiam se mexer em seus assentos. Molde grunhiu mais uma vez e continuou andando de um lado para o outro. Agora, lembrem-se disto. Vocês podem nunca ver essas maldições em ação, a menos que tenham muito azar, mas se virem, é melhor estarem preparados. Ele apontou o dedo para o ar. Se baixarem a guarda, estão perdidos. A vigilância constante é a única coisa que os mantém vivos lá fora. Harry revirou os olhos discretamente, arrancando uma risadinha de aprovação de Blaise, que sussurrou. Acho que ele grita isso enquanto dorme? Chega de conversa fiada aí atrás, rosnou Molde, seu olho mágico se voltando para eles. Avada Kedavra é uma maldição que exige uma magia poderosa por trás dela. Vocês poderiam todos pegar suas varinhas agora, apontá-las para mim e dizer as palavras. E duvido que eu sequer teria um sangramento nasal. Mas isso não importa. Não estou aqui para ensinar vocês a fazer isso. A voz rouca de Molde ecoou pela sala, enquanto ele caminhava lentamente de um lado para o outro. Ora, se não há contrafeitiço, por que estou mostrando a vocês? Continuou ele, em tom cortante. Porque vocês precisam saber. Precisam ter noção do que é o pior. Não querem se encontrar numa situação em que estejam despreparados. Vigilância constante, bradou de repente, fazendo vários alunos estremecerem novamente. Moody ignorou a comoção e prosseguiu com a voz dura e implacável. Agora, essas três maldições, Avada Kedavra, Imperius e Cruciatus, são conhecidas como as maldições imperdoáveis. O uso de qualquer uma delas contra outro ser humano é suficiente para resultar em prisão perpétua em Azkaban. É isso que vocês enfrentarão. É isso que eu preciso ensinar a vocês para combater. Vocês precisam se preparar, precisam se armar, mas acima de tudo, precisam praticar vigilância constante e incessante. Peguem suas penas, anotem isso. Cadeiras arrastaram quando os alunos rapidamente pegaram suas penas e pergaminhos. A sala se encheu com o som de rabiscos frenéticos enquanto Molde começava a ditar anotações sobre cada uma das maldições imperdoáveis. O olhar de Harry desviou-se brevemente para Neville, que escrevia furiosamente, a mão apertando a pena com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Apesar da tensão, Neville mantinha o foco, embora Harry notasse o leve tremor em seu pulso sempre que Molde se aproximava. Você está bem? Harry sussurrou baixinho para Neville quando Molde estava de costas. Neville assentiu brevemente com a cabeça, sem desviar o olhar do pergaminho. Tudo bem, murmurou com a voz tensa. Harry não insistiu. Sabia melhor do que ninguém que pressionar Neville não adiantaria nada. Pelo contrário, só o deixaria mais desconfortável. Tracy inclinou-se ligeiramente para frente, ao lado de Harry, murmurando baixinho. Será que ele gosta de nos assustar? Ou é só um bônus? Harry esboçou um leve sorriso irônico, mas não respondeu. Molde, ou melhor, Crouch, estava definitivamente se divertindo. Agora sobre a maldição Imperius, disse Molde em voz alta, interrompendo os pensamentos de Harry. Vou lançar essa maldição em vocês na próxima aula. Um murmúrio coletivo irrompeu entre os alunos. Vários rostos empalideceram, e Hermione pareceu escandalizada. Você não pode estar falando sério, exclamou ela antes que pudesse se conter. A boca de Molde se contorceu num gesto que lembrava um sorriso. Sério como a morte, Granger. Você vai me agradecer quando aprender a disfarçar. É melhor aprender aqui, onde é seguro, do que lá fora, onde não é. Hermione abriu a boca para argumentar, mas pareceu reconsiderar, mordendo o lábio. Quando a aula terminou, todos se reuniram em volta de Harry perto da porta. Por que tenho a impressão de que você guarda algum tipo de rancor estranho contra o professor Harry? Perguntou Pansy, arqueando uma sobrancelha e lançando-lhe um olhar curioso.
Harry deu uma risadinha discreta dando de ombros. Apenas uma divergência acadêmica. Nada que vale a pena ficar remoendo. Alguns deles o encararam com os olhos semicerrados, claramente não convencidos, mas sem interesse suficiente para insistir no assunto. Nenhum deles fazia ideia de que o verdadeiro olho tonto Moody estava trancado em algum baú, enquanto Bart Crouch Jr. fingia ser ele. Harry até adulterara seus mapas encantados, garantindo que mostrassem Alastor Moody como de costume. Não seria bom arruinar os planos de Dumbledore tão cedo. Virando-se para seus amigos, Harry acenou com a cabeça de forma incisiva. Avisem as outras casas. Digam a todos para se encontrarem no clube de duelos hoje à noite. Vou ensinar vocês a se livrar da maldição Imperius. Hermione franziu a testa enquanto caminhavam em direção às escadas. Você é contra o método de ensino do professor? Perguntou ela, parecendo hesitante, mas séria. Sim, respondeu Harry sem rodeios. A maldição pode ser combatida, mas há um problema na maneira como ele pretende fazer isso. Como assim? Perguntou Blythe com a curiosidade aguçada. Harry assentiu brevemente. Ele está tentando nos ensinar a resistir, claro, mas também está dando aos alunos uma mostra de submissão. Quanto mais você cede, mesmo que seja só para praticar, mais fácil fica controlá-lo. Não podemos nos dar a esse luxo, podemos? Tracy franziu a testa caminhando ao lado dele. Faz sentido. Então, qual é o seu plano brilhante, Potter? Nos ensinar a sermos teimosos? Basicamente, disse Harry, dando de ombros. Existe um truque mental para resistir a isso. Não dá para confiar só na força de vontade, tem um pouco de estratégia envolvida. Eu explico quando todos estiverem presentes. Que ótimo, disse Daphne secamente, acompanhando o ritmo. Mais uma noite divertida desviando de feitiços e maldições. Você age como se não gostasse, murmurou Tracy, sorrindo para ela enquanto chegavam as escadas. Além disso, é melhor lidar com o tipo de tortura do Harry do que com o que quer que o Moody esteja planejando. Daphne não contestou, embora seus lábios se contraíssem levemente, revelando seu divertimento. Depois que todos seguiram seus caminhos, Harry puxou Neville em direção à torre de astronomia. Assim que chegaram ao topo, Harry sentou-se na borda, fazendo um gesto para que Neville fizesse o mesmo. Por um tempo, nenhum dos dois disse uma palavra. O ar da noite estava fresco, e o suave farfalhar das folhas da floresta proibida chegava até eles. Finalmente, Harry quebrou o silêncio. No final deste ano, entregarei Bart Crouch Jr. a você. Capítulo 352. No final deste ano, entregarei Bart Crouch Jr. a você. Neville piscou virando-se para Harry, claramente pego de surpresa pela declaração. O quê? Você me ouviu, disse Harry calmamente, embora mantivesse os olhos fixos no horizonte. Ele é quem torturou seus pais. Quem ajudou Bellatrix. No final deste ano, vou garantir que você tenha sua chance. Neville não respondeu imediatamente, apertando a pedra sob si com força. Seu maxilar se contraiu e por um instante, pareceu que ele lutava para encontrar as palavras certas. Por que você está me dizendo isso? Não consegui encontrar Bellatrix no ano passado, disse Harry, a mentira escapando sem esforço. Ele reconheceu que era mais fácil do que a verdade. No ano passado, quando Bellatrix escapou, ele e Neville estavam sentados exatamente neste lugar na torre de astronomia, e Harry havia feito uma promessa? Uma que ele não tinha intenção de cumprir assim que Bellatrix caísse em suas mãos. Em vez de entregá-la a Neville como planejara, ele achou mais útil mantê-la sob seu controle. Mesmo assim, ele não ia deixar Neville de mãos vazias. Bart Crouch Jr. teria que servir. Neville permaneceu em silêncio, agarrando-se firmemente à borda da saliência de pedra. O vento chicoteava ao redor deles, frio e cortante, mas nenhum dos dois se mexeu. Neville assentiu com a cabeça, franzindo a testa. Como você vai encontrá-lo? Espere, ele não está morto? Harry olhou para o céu por um instante. Vênus brilhava intensamente, rasgando as nuvens escuras. Estou rastreando comensais da morte há algum tempo. Acontece que Bart Crouch Jr. enganou a morte e escapou de Azkaban. A expressão de Neville mudou de confusão para descrença. Fugiu? Mas disseram que ele morreu na prisão. Como você conseguiu? O pai dele acobertou tudo, interrompeu Harry suavemente, mantendo o olhar fixo nas estrelas. O velho Crouch fez de tudo para manter o segredo. Substituiu-o pela esposa moribunda usando a poção polissuco, simulou a morte e manteve o Júnior em prisão domiciliar. Tudo em segredo até. Bem, ele finalmente conseguiu escapar. Neville olhou fixamente para Harry, atônito com a naturalidade com que ele contava algo tão perturbador. E você tem certeza de que ele está vivo? Não é só um boato? Positivo, disse Harry secamente. Ele não ofereceu mais explicações. Aprenderá há muito tempo que a maioria das pessoas não precisava da história completa, apenas o suficiente para confiar que ele sabia o que estava fazendo. Por um instante, Neville não disse nada. Apertou com força a borda de pedra sob si, sentindo o frio penetrar sua pele. Ótimo. Esperarei até o fim do ano. Levantando-se, sorriu e estendeu a mão para Harry, que a segurou para se levantar também. Juntos, desceram a escada em espiral, em direção ao salão de duelos. O eco distante da conversa foi ficando mais alto à medida que se aproximavam da entrada. Lá dentro, todos os alunos já estavam reunidos, alguns sentados nos bancos de madeira encostados nas paredes de pedra, enquanto outros permaneciam em pequenos grupos, conversando em voz baixa. A sala estava tenuemente iluminada por tochas encantadas fixadas nas paredes, cuja luz bruxuleante projetava longas sombras pelo chão. Conversas fervilhavam ao redor, mas quando Harry entrou, as cabeças começaram a se virar em sua direção. O ruído foi diminuindo gradualmente. Já era hora de você aparecer, gritou Cedric de um canto, com os braços cruzados enquanto se encostava preguiçosamente na parede.
Pensei que teríamos que começar sem você. Seria uma pena, considerando que sou eu quem está ensinando, respondeu Harry sem hesitar, sorrindo para ele. Assim que todos se acomodaram, Harry acenou brevemente com a cabeça. Sei que todos vocês já ouviram falar do que Moody está planejando para a próxima aula, começou ele. Prática da maldição Impérios. Isso lhe rendeu alguns olhares desconfortáveis dos alunos mais novos. Hermione, previsivelmente, levantou a mão até a metade antes de perceber que não se tratava de uma aula formal e a abaixou sem jeito. Vamos mesmo fazer isso? Perguntou Gina, franzindo a testa. Não é ilegal? Normalmente sim, respondeu Harry. Mas ele tem o apoio dos diretores. Um aluno da Lufa-Lufa perguntou. Mas por que estamos aqui? Não é bom que o professor Moody esteja tentando nos ajudar a ficar mais fortes contra a maldição? Harry assentiu levemente. Claro, eles não sabiam a verdade. Moody era, na verdade, Bart Crouch Jr., e suas intenções estavam longe de ser nobres. Mesmo assim, Harry não demonstrou nada disso. Em vez disso, dirigiu-se ao grupo calmamente. É claro que o professor Moody tem as melhores intenções. Mas, como sempre, é para isso que nosso clube de duelos está aqui, para ajudar. Vocês precisam pensar porque a maldição Impérios está na mesma categoria que a maldição da morte e a Cruciatus. Não é apenas um feitiço de controle comum. Ela foi criada para quebrar a vontade de uma pessoa com o tempo. Ele fez uma pausa, certificando-se de que todos estavam prestando atenção. Alguns dos alunos mais novos, principalmente os da Lufa-Lufa e da Corvinal, pareceram confusos, mas curiosos. Os da Sonserina permaneceram em silêncio, com os olhos atentos e pensativos, enquanto aguardavam que Harry explicasse melhor. Agora, não me entendam mal. O professor certamente ajustará a intensidade quando lançar a maldição Impérios em nós, então ela não derrubará completamente suas defesas. Mas a maldição Impérios tem um efeito colateral. Harry inclinou-se ligeiramente para frente, estreitando os olhos. No momento em que vocês cederem, mesmo que seja apenas uma vez, vocês estarão marcados. Sempre haverá um ponto fraco quando se trata dessa maldição. Submetam-se a ela uma vez, e sempre haverá uma brecha em suas defesas. E acreditem em mim, reparar essa brecha? Quase impossível. Astoria, sentada num banco perto da frente, franziu a testa. Então, se não podemos nos permitir submeter-nos a isso, o que devemos fazer? É por isso que estamos aqui, disse Harry simplesmente. Para garantir que você não faça isso, vamos construir uma camada extra em suas defesas mentais. Pense nisso como adicionar outra parede atrás da primeira. Mesmo que a primeira seja atingida, a segunda resistirá. Susan, que estava ao lado de Hannah, levantou levemente a mão. Como é que a gente vai fazer isso? Resistir à maldição Impérios não depende principalmente de força de vontade? Força de vontade ajuda, mas não é tudo, disse Harry. Ele começou a andar de um lado para o outro na frente do grupo. Resistir a Impérios significa manter a mente clara e entender que a voz que tenta controlá-lo não é a sua. Significa reconhecer a diferença entre seus pensamentos reais e aqueles que a maldição tenta plantar. Se você conseguir fazer isso, se conseguir separar seus próprios instintos dos falsos, você pode resistir. Parece fácil o suficiente, murmurou Tracy sarcasticamente lá do fundo. Exceto pela parte em que alguém está mexendo com a sua cabeça. Harry deu um leve sorriso irônico. É por isso que estamos praticando. Se você nunca sentiu a maldição antes, a primeira vez vai te desestabilizar completamente. É como ser pego por uma correnteza. Você não percebe o que está acontecendo até já estar no meio do caminho para o mar aberto. Mas depois de ser atingido por ela algumas vezes, você saberá como é a sensação e saberá como lutar contra ela. Hermione cruzou os braços, franzindo ligeiramente a testa. Mas se resistir significa saber quando você está sendo influenciado, isso não significa que ser amaldiçoado repetidamente pode desgastar sua resistência com o tempo? Harry assentiu com a cabeça. Esse é o método do professor. E é exatamente por isso que acho importante construirmos uma segunda parede. Um aluno da Lufa-Lufa perguntou. E qual é o seu método? Harry se virou para a sala, seus olhos percorrendo os rostos à sua frente. Oclumência. No instante em que ele disse isso, a sala mergulhou num silêncio atônito. Vários alunos trocaram olhares, alguns com os olhos arregalados de descrença. Alguns dos mais jovens pareciam confusos, mas sussurros se espalharam rapidamente pela multidão, preenchendo as lacunas para aqueles que não sabiam. As reações foram diversas, choque, dúvida e uma boa dose de ceticismo. Você está brincando, murmurou Tracy, olhando para Harry como se ele tivesse perdido a cabeça. Oclumência? Repetiu Blythe, arqueando uma sobrancelha. Você quer nos ensinar isso? Sim, disse Harry simplesmente, sem se preocupar em dar mais detalhes por enquanto. Ele recostou-se ligeiramente, aguardando a inevitável enxurrada de perguntas. Capítulo 353. Oclumência não era um assunto comum, nem mesmo entre famílias de sangue puro que geralmente se orgulhavam de seu conhecimento mágico obscuro. O ministério também nunca a promoveu ativamente, provavelmente porque era difícil de dominar e, quando mal ensinada, podia causar sérios problemas psicológicos. A mente não era apenas um local de armazenamento de memórias. Era uma parte essencial de quem uma pessoa era, algo delicado e profundamente complexo. Manipulá-la poderia ter efeitos duradouros. Por essa razão, a oclumência sempre permaneceu uma arte semi-proibida, mais sussurrada do que ensinada formalmente, para evitar que bruxos sem treinamento se machucassem. A maioria dos alunos na sala só tinha ouvido falar de oclumência de passagem, se é que tinham ouvido. Muitos olhavam para Harry com expressões céticas, sem saber se ele estava falando sério ou apenas tentando impressionar. Você espera que a gente aprenda isso em algumas horas? Perguntou Fred, cruzando os braços enquanto se encostava em um pilar. Pelo que eu sei, leva anos até para aprender o básico. Eu concordo com Fred, acrescentou George, olhando para Harry como se tentasse avaliar o quanto daquilo era uma piada. O que vem depois? Transformações animagas avançadas antes de dormir.
Harry deixou que terminassem antes de responder. Vocês não vão aprender oclumência por completo, esclareceu, examinando o grupo. Isso levaria meses, talvez anos. O que vou mostrar a vocês é um método para fortalecer suas mentes. Vocês não vão conseguir parar um ataque Legilimens completo, mas isso os ajudará a resistir a feitiços como a Imperius. Os gêmeos Weasley trocaram olhares duvidosos, mas não discutiram mais. A maioria dos outros alunos parecia mais curiosa do que cética agora. Hermione já estava pegando seu caderno, claramente determinada a anotar tudo o que Harry dissesse. Ginny ergueu a mão, inclinando a cabeça. Como se fortalece a mente? Não é como levantar pesos. Outros assentiram, sem saber como prosseguir. A maioria dos puros sangues, por outro lado, já havia estudado a arte. Aqueles como Daphne, Astoria, Susan, Draco, Theodore, Pansy e Blythe a dominavam até certo ponto, mas a maioria não. Mesmo para aqueles que haviam aprendido o básico, geralmente era uma versão simplificada ensinada por tutores da família que se preocupavam demais com danos acidentais à mente para exigir o máximo deles. Harry não estava interessado nessa abordagem cautelosa. Ele precisava de uma maneira prática e eficiente de ensinar o máximo de pessoas possível a construir barreiras mentais que não ruíssem sob pressão. Harry ergueu a mão, chamando a atenção de todos na sala. Primeiro, peguem seus livros de magia, disse ele simplesmente. As cadeiras arrastaram no chão de pedra enquanto os alunos enfiavam a mão em suas mochilas, tirando livros finos de capa preta com runas prateadas em relevo. Não eram livros comuns, mas algo que Harry havia desenvolvido especificamente para o clube de duelos. Uma mistura de pergaminho encantado e feitiços ligados a um banco de dados pessoal que ele havia criado. Cada livro estava vinculado ao seu dono, registrando seu progresso, domínio de feitiços, histórico de duelos e até mesmo sugerindo áreas de melhoria com base no desempenho. Mais importante ainda, os livros possuíam um encantamento básico de leitura da mente que lhes permitia responder a pensamentos, tornando-os uma ferramenta de treinamento inestimável para todos os alunos envolvidos no clube. Assim que todos pegaram seus livros, Harry continuou, abrindo a sessão sobre defesa mental. Eu acrescentei algo novo. Ouviu-se um farfalhar de páginas quando os alunos encontraram a seção correta. A tinta mágica brilhou levemente enquanto os livros eram atualizados em tempo real, exibindo um novo subtítulo: Técnicas Básicas de Oclumência? Uma abordagem simplificada. Agora, antes que você comece a se preocupar com o tempo que leva para aprender oclumência, deixe-me explicar o que estamos fazendo aqui, disse Harry, encostando-se casualmente em uma das colunas de pedra. Você não está aprendendo oclumência completa. O que estamos focando é em construir uma barreira mental básica. Algo rápido e eficaz que você possa usar como defesa caso alguém tente usar a maldição Imperius ou algo similar. Astoria levantou a mão da primeira fila com uma expressão cética. Você está dizendo que podemos realmente bloquear a maldição Imperius com isso? Não completamente, admitiu Harry. Mas você pode enfraquecer o controle, ganhar alguns segundos para revidar. O objetivo é justamente impedir que você seja controlado. Ele acenou com a cabeça na direção de Daphne, que já havia folheado a seção em seu livro. Daphne, leia o primeiro passo em voz alta. Ela olhou para baixo e leu em voz alta. Primeiro passo, ancore sua mente. Encontre uma lembrança, um sentimento ou um pensamento que seja forte o suficiente para lhe dar segurança. Harry fez um gesto na direção dela. Essa é a chave. Quando você está sob a maldição Imperius, ela tenta dominar sua mente, sobrecarregando seus pensamentos. A âncora é algo pessoal, algo que não pode ser facilmente descartado. Pode ser qualquer coisa, contanto que seja sólida em sua mente. Como saber o que é forte o suficiente? Perguntou Blythe folheando seu livro. Escolha algo que não vacile. Não precisa ser algo profundo, apenas algo que você saiba que é real, disse Harry. Para alguns de vocês, pode ser um lugar onde se sintam seguros. Para outros, pode ser uma pessoa em quem confiam. Não importa o que seja, contanto que lhes dê segurança. Houve um breve silêncio enquanto os alunos ponderavam sobre isso. Alguns rabiscavam anotações nas margens de seus livros, enquanto outros pareciam absortos em pensamentos. Hermione, como era de se esperar, levantou a mão. E o que acontece depois que você encontra essa âncora? Harry esboçou um leve sorriso irônico. Esse é o segundo passo. Depois de ancorar sua mente, você a reforça. Pense nisso como adicionar camadas de proteção ao redor dessa âncora. Você quer criar um escudo mental, algo forte o suficiente para repelir a magia invasora. Ele apontou para o segundo subtítulo do livro, onde aparecia um texto brilhante. Etapa 2, reforço, técnica de visualização. Imagine sua âncora cercada por uma barreira impenetrável. Visualize com clareza. Quanto mais forte for sua visualização, mais difícil será para influências externas interferirem. Tracey, disse Harry, olhando para ela. Leia a próxima parte. Tracey olhou para o livro e leu em voz alta. Passo 3, interrupção. Se a maldição conseguir ultrapassar suas defesas, interrompa seu fluxo concentrando-se em pensamentos ou emoções caóticas. O objetivo é confundir a magia invasora. Esse é o truque, disse Harry, cruzando os braços. Mesmo que a maldição Imperius ultrapasse suas duas primeiras defesas, você não precisa se render. Você pode quebrar o controle dela tornando sua mente tão caótica que o feitiço não consiga mais mantê-la. Ginny franziu ligeiramente a testa. Mas isso não significa que seremos dominadas pelos nossos próprios pensamentos? Só se você perder o controle completamente, disse Harry. A ideia não é enlouquecer, mas sim criar ruído mental suficiente para forçar o feitiço a se dissipar. Fred recostou-se na cadeira, erguendo uma sobrancelha. Certo, parece inteligente, mas como praticamos isso sem sermos amaldiçoados de verdade? É aí que entram seus livros de magia, disse Harry. Ele enfiou a mão no bolso e tirou a varinha. Com um movimento rápido, os livros brilharam levemente e um novo texto apareceu na parte inferior da página. Modo de simulação ativado. Treinamento de defesa mental. Adicionei um modo de simulação, explicou Harry.
Não é perfeito, mas dará a você a sensação básica de estar sob a maldição Império sem realmente amaldiçoá-lo. O livro tentará influenciar seus pensamentos, e sua tarefa é resistir usando as técnicas que acabamos de ver. Astoria piscou, parecendo impressionada apesar de si mesma. Você enfeitiçou um livro para brincar com a nossa cabeça? É mais como dar um empurrãozinho nos seus pensamentos, corrigiu Harry. É seguro. Se você errar, o pior que pode acontecer é você ter uma dor de cabeça. Blaise bufou. Fantástico. Exatamente o que eu queria. Tarefa de casa que revida. Ignorando, Harry gesticulou em direção aos livros. Vá em frente. Ative a simulação e experimente. Não pense demais, concentre-se apenas na sua âncora e construa suas defesas a partir daí. A sala se encheu com o suave zumbido da magia quando os alunos ativaram o modo de simulação. Alguns segundos depois, suas expressões mudaram, alguns pareciam confusos, outros concentrados. Os livros haviam começado seu trabalho, introduzindo sutilmente pensamentos estranhos em suas mentes, simulando o efeito de uma força externa tentando assumir o controle. Harry caminhava pela sala, observando-os trabalhar. Daphne estava de olhos fechados, a testa franzida em concentração. Blaise murmurava algo inaudível, enquanto Tracy parecia prestes a dar um tapa no livro. Não enfrente isso de frente, disse Harry ao passar por ela. Concentre-se primeiro na sua âncora, depois construa seu escudo. Tracy resmungou algo ininteligível, mas seguiu o conselho dele. Do outro lado da sala, Gina e Hermione pareciam estar bem, com expressões calmas e concentradas. Fred e George, por outro lado, estavam claramente com dificuldades. Isso é ridículo, murmurou George. É como tentar ignorar o pirraça durante o café da manhã. Você está pensando demais, disse Harry. Pare de tentar controlar cada pensamento. Apenas concentre-se na sua âncora e deixe o escudo se formar naturalmente. Capítulo 354. Nesse instante, a porta se abriu de repente e a professora McGonagall entrou, com os lábios franzidos em uma fina linha de desaprovação. Seu olhar percorreu os alunos reunidos, estreitando os olhos ao ver Harry parado na frente da sala. Ela parecia profundamente irritada, suas vestes farfalhando enquanto parava perto do centro do salão. Senhor Potter, espero que o que ouvi não seja verdade, disse ela bruscamente, cruzando os braços sobre o peito. Harry manteve a calma, embora tenha lançado um olhar rápido ao redor da sala. Todos os alunos ainda estavam presentes, ninguém havia saído, o que significava que o conhecimento repentino de McGonagall sobre o que estavam fazendo era um mistério. Mesmo assim, ele não deixou transparecer. Inclinou levemente a cabeça e perguntou com voz calma, e o que exatamente a senhora acha que estou fazendo, professora? O olhar de McGonagall se tornou ainda mais penetrante. Chegou ao meu conhecimento que você está tentando ensinar oclumência, disse ela em tom seco. Essa não é apenas uma área avançada e extremamente delicada da magia, mas também requer orientação constante e precisa de um instrutor qualificado. Você não pode simplesmente ensinar oclumência a uma turma de alunos como esta. Vários alunos se remexeram desconfortavelmente ao ouvirem suas palavras, mas Harry não hesitou. Endireitou-se, falando com uma desenvoltura que pareceu irritar ainda mais McGonagall. Com todo o respeito, professora, não estou ensinando oclumência completa. Isso seria ridículo. O que estou fazendo é mostrar a eles como construir defesas mentais básicas, algo mais simples, mais seguro e mais prático. McGonagall ergueu uma sobrancelha, claramente cética. Mais simples, você diz. E o que exatamente esse método mais simples implica? Harry perguntou. Por favor, pegue seu livro mágico, professor. McGonagall estreitou os olhos, mas não recusou. Com um rápido aceno de sua varinha, um livro mágico fino de capa preta apareceu em sua mão. Abra na seção de defesa mental, disse ele, observando McGonagall abrir o livro. Seus lábios se contraíram quando as páginas encantadas brilharam brevemente, revelando a seção que Harry havia mencionado. Sem esperar por sua reação, ele continuou. Agora, ative o modo de simulação. Basta tocar a parte inferior da página com sua varinha. McGonagall hesitou por uma fração de segundo antes de fazer o que lhe foi pedido. A tinta do livro brilhou levemente e após um instante sua expressão mudou sutil, mas perceptível para quem prestasse atenção. Sua testa franziu-se ligeiramente e sua postura geralmente composta vacilou o suficiente para que Harry percebesse. Está tentando influenciar seus pensamentos, explicou Harry calmamente. O objetivo é reconhecer essa pressão externa e reagir reforçando seus próprios pensamentos. Depois de apalpar um pouco e ler as instruções, McGonagall fechou o livro, visivelmente aliviada. Qualquer ceticismo que ela tivesse sentido ao entrar pareceu dissipar-se. Ela colocou o livro sobre a mesa, sua expressão suavizando-se enquanto lançava a Harry um olhar demorado e avaliador. Admito, Sr. Potter, que essa sua abordagem é mais ponderada do que eu esperava, disse ela, cruzando os braços, mas sem a severidade de antes. Não é exatamente o que eu temia, mas o senhor entende porque eu estava preocupada. Harry assentiu com a cabeça, dando uma risadinha. Claro, eu entendo. É magia avançada. É só uma maneira de dar a todos aqui uma chance de resistir sem que isso os deixe mentalmente perturbados. Os lábios de McGonagall se contraíram, quase como se ela estivesse reprimindo um sorriso. Você pensou muito sobre isso. Tive que fazer isso, respondeu Harry simplesmente. As aulas do professor Moody podem ser úteis, mas se alguém errar sob a maldição Imperius, mesmo que uma única vez, isso pode deixar uma brecha permanente em suas defesas. Achei melhor me preparar para isso agora. Seu olhar percorreu a sala, onde os alunos ainda estavam concentrados nos exercícios. A maioria parecia focada, alguns mais frustrados que outros.
Fred e George cochichavam entre si, provavelmente tentando descobrir como trapacear no exercício. Hermione, sempre séria, folheava as páginas do livro enquanto Gina e Luna discutiam algo em voz baixa por perto. Entendo, disse McGonagall lentamente, assentindo como se estivesse pensativa. Você está fazendo o que o professor pretende, ensinar resistência, mas você a modificou de uma forma que diminui o risco. Essa é a ideia, disse Harry, dando de ombros. Não podemos nos dar ao luxo de perder o controle, nem mesmo durante o treino. McGonagall o observou por mais um instante antes de assentir brevemente. Muito bem, Sr. Potter. Permitirei que isso continue, mas tenha cautela. Se houver algum incidente, você será o primeiro a saber, interrompeu Harry com suavidade. Ela lançou-lhe um olhar significativo, mas não discutiu. Então, continue. Dito isso, McGonagall deu meia volta e saiu, a porta fechando-se atrás dela com um clique silencioso. Assim que ela se foi, a sala irrompeu em murmúrios abafados. A maioria dos alunos parecia aliviada por McGonagall não os ter silenciado, embora alguns demonstrassem curiosidade sobre o que acabará de acontecer. Essa foi por pouco, disse Daphne, aproximando-se de Harry. Ela ainda tinha o livro na mão, embora parecesse ter abandonado a simulação por enquanto. Eu tinha certeza de que ela ia nos desligar. Harry riu, balançando a cabeça. Você está fazendo parecer que eu estava fazendo algo ilegal. Vamos, volte a treinar. Só temos algumas horas antes do toque de recolher, e você precisa aprender o básico antes de amanhã. Daphne ergueu uma sobrancelha, mas não discutiu. Tudo bem, mas se eu acordar com dor de cabeça amanhã, a culpa é sua. Sim, sim, respondeu Harry, fazendo um gesto para que os outros se acalmassem e continuassem. Só não tentem usar a força bruta. Concentrem-se na âncora, como eu disse. Todo o resto vem depois disso. Os alunos voltaram correndo para seus lugares, abrindo seus livros encantados. O suave zumbido da magia preencheu a sala novamente quando o modo de simulação foi ativado, influenciando gentilmente suas mentes. À medida que a sessão de prática prosseguia, a sala foi ficando mais silenciosa, com apenas murmúrios ocasionais ou o som de penas riscando o pergaminho quebrando o silêncio. A maioria dos alunos estava agora totalmente absorta em seus exercícios, suas dúvidas anteriores substituídas por uma determinação focada. Harry olhou para o relógio na parede. Faltavam cerca de 30 minutos para o toque de recolher. Ele bateu palmas uma vez, chamando a atenção de todos. Muito bem, podem terminar. Vocês têm mais 5 minutos para terminar a rodada atual e depois encerraremos a noite. Ouviu-se um gemido coletivo de vários alunos, mas eles não reclamaram. A maioria parecia cansada. Os exercícios mentais, especialmente os que envolviam resistir à influência mágica, não eram exatamente fáceis. Até mesmo os alunos mais experientes pareciam aliviados com a ideia de a sessão terminar em breve. Assim que os 5 minutos terminaram, Harry mandou todos de volta para seus dormitórios, alertando-os para não se esforçarem demais. Sua mente é como um músculo, disse ele enquanto os alunos juntavam suas coisas. Forcem demais sem descansar e vocês vão acabar lesionando alguma coisa. Vocês aprendem mais dormindo do que estudando de última hora, então não exagerem. Fred, jogando a mochila sobre um ombro, deu a Harry um sorriso maroto. Não sabia que você se importava tanto com o nosso bem-estar, Potter. Não, respondeu Harry com um leve sorriso irônico. Mas se seu cérebro pifar e você começar a agir de forma mais burra do que o normal, a culpa é minha. Risadas ecoaram pela multidão enquanto os alunos começavam a sair. Gina acenou rapidamente para ele antes de desaparecer com Luna, que ainda tagarelava alegremente sobre narguilés comedores de pensamentos. Theodore murmurou algo sobre tortura mental disfarçada de crédito extra, mas não reclamou mais. Quando o último deles saiu, apenas alguns ecos dispersos de passos permaneciam no corredor. Harry fechou a porta atrás deles, voltando-se para o quarto. Caminhou até uma das mesas e sentou-se, soltando um suspiro lento enquanto a tensão da noite diminuía um pouco. Mal teve um momento para si antes que a voz familiar de Nigel ecoasse em sua mente. Ensinando aos jovens os princípios básicos da oclumência, Harry. O tom de Nigel era o de sempre, com a dose certa de divertimento presunçoso para ser irritante. Harry não respondeu imediatamente, tirando um pedaço de pergaminho do bolso e examinando-o rapidamente. Após uma pausa, disse, apenas o básico. Nigel deu uma risada exagerada. Eu não sou a professora McGonagall. Sei exatamente o que você está tramando. Este é apenas o primeiro passo. Assim que eles entenderem isso, você abrirá a porta para que aprendam técnicas avançadas de proteção mental. Harry recostou-se na cadeira, atirando o pergaminho sobre a mesa. Talvez. Depende da rapidez com que eles o assimilem. Claro, claro, respondeu Nigel com a voz carregada de falsa aprovação. Você, o benevolente gênio do crime, criando sozinho uma geração de bruxos teimosos demais para serem controlados mentalmente. Harry ignorou a provocação, batendo os dedos na mesa pensativamente. O torneio tribruxo vai trazer o caos, Nigel. Se alguém for estúpido o suficiente para tentar controlar meu povo, quero que esteja preparado. Nigel deu uma risadinha. Seu povo? Harry deu um leve sorriso e deu de ombros. Sim. Nigel soltou um breve murmúrio zombeteiro. Muito arrogante da sua parte. O que vem a seguir? Pretende marcá-los a ferro? Harry ignorou a provocação e recostou-se na cadeira. Se isso impedir que eles sejam amaldiçoados e transformados em marionetes sem mente, eu posso considerar a possibilidade. Capítulo 355. Na manhã seguinte, a notícia já havia se espalhado pelo castelo sobre a aula improvisada de defesa mental que Harry dera na noite anterior. Quando ele entrou no salão principal para o café da manhã, conversas fervilhavam em todas as mesas, trechos sobre oclumência, resistência a maldições, aquele Potter e seu clube de duelos. A maioria dos alunos olhou para ele enquanto caminhava em direção à mesa da Sonserina.
Antes mesmo que ele pudesse se sentar, o professor Flitwick se aproximou acompanhado pelos professores Snape, Sinistra e Bateda Bablin. O grupo de professores bloqueou seu caminho, atraindo a atenção dos alunos próximos. Sr. Potter, começou Flitwick com um tom incomumente alegre para a hora da manhã. Devo dizer que ouvi falar bastante sobre seus esforços na noite passada. Muito impressionantes, realmente impressionantes. Harry deu uma risadinha diante do entusiasmo dele. A notícia se espalha rápido. De fato, disse Flitwick com os olhos brilhando. Sua abordagem ao treinamento de defesa mental chamou nossa atenção. Muito inteligente em incorporar uma maldição simulada em seus livros de magia. Snape, parado ligeiramente de lado, cruzou os braços e acenou lentamente com a cabeça para Harry. Parece que você pegou o método um tanto direto do professor Moody e o tornou mais palatável. Harry sabia que aquele era o jeito de Snape fazer um elogio. Deu de ombros. Não achei que deixar os alunos serem controlados por maldições fosse lhes fazer muito bem a longo prazo. Muito bem dito, concordou Sinistra em tom de aprovação. Ensinar os alunos a resistir sem destruí-los mentalmente? Inteligente. Bateda, sempre direta, foi direto ao ponto. Vocês poderiam enviar a simulação e os passos para os nossos livros também? Será uma ferramenta valiosa em nossas aulas. Harry assentiu levemente com a cabeça. Sim, posso vincular aos registros da equipe. Vou resolver isso depois do café da manhã. Excelente, disse Flitwick batendo palmas. Estamos ansiosos para ver como isso se desenvolve. Muito bem, Sr. Potter. Dito isso, o grupo de professores voltou-se para a mesa dos professores, onde Dumbledore estava sentado, observando a conversa com uma expressão indecifrável. Seus dedos estavam entrelaçados à sua frente e, embora não dissesse uma palavra, havia algo em seu olhar, calmo, pensativo, mas difícil de decifrar. Mal Harry se sentou e tomou um gole de seu cálice. Um som abafado e familiar ecoou da entrada. Moody invadiu o salão principal, sua perna de pau batendo ruidosamente contra o chão de pedra enquanto caminhava em direção à mesa da Sonserina. As conversas pelo salão diminuíram consideravelmente, os alunos esticando o pescoço para observar o que prometia ser um confronto interessante. O olho mágico de Moody girou descontroladamente, fixando-se em Harry enquanto ele se aproximava. Ele parou a poucos metros de distância, imponente sobre os alunos sentados e rosnou. Potter, uma palavrinha. A mesa ficou em completo silêncio. Daphne, Tracy e Astoria, que estavam sentadas perto, trocaram olhares, mas Harry não reagiu abertamente. Ele pousou o cálice, limpou a boca com um guardanapo e se levantou. Sim, professor? Perguntou Harry com uma expressão casual. O que exatamente você pensa que está fazendo? Rosnou Maud, parando a poucos passos de distância. Seus olhos desiguais encararam Harry, o mágico girando mais rápido que o normal. Ensinar alunos a resistir à maldição Império sem a devida supervisão? Isso é perigoso, Potter. Imprudente. Harry não hesitou. Não tenho intenção de assumir o seu papel, professor, disse ele friamente. Desde que o clube de duelos reabriu há 3 anos, tenho sido responsável por auxiliar os alunos em vários aspectos da magia. Quando ouvi falar do seu currículo, achei melhor ajudá-los a se preparar fora da sala de aula. Estamos trabalhando para o mesmo objetivo, prepará-los para resistir à maldição Impérios. Não vejo o que fiz de errado. O olho mágico de Moody girou novamente antes de se fixar em Harry. Seu olho verdadeiro se estreitou, seus lábios se contorcendo em algo entre uma carranca e um escárnio. Preparação é uma coisa, Potter. Instrução imprudente? Isso é outra. Oclumência não é um truque que se aprende em um fim de semana. Mexa com a mente e você terá sérias consequências. Eu não ensinei oclumência completa, disse Harry, mantendo o tom firme. Trabalhamos na construção de barreiras mentais básicas, rápidas, eficazes e seguras. É uma medida preventiva, não um substituto para aulas reais. Moody deu um passo à frente, sua perna de pau batendo pesadamente contra o chão de pedra. E você achou que sabia mais do que eu é? O olhar de Harry não vacilou. Não, pensei em complementar suas aulas dando a eles algo que possam praticar sem correr o risco de danos permanentes. Ao contrário de uma maldição Impérios de verdade, nossas simulações não podem ferir ninguém. O salão ficou em silêncio. Os alunos das mesas próximas pararam de comer, voltando sua atenção para a tensa troca de palavras. Draco, Theodore e Blythe trocaram olhares, mas permaneceram em silêncio. Na mesa da Grifinória, Hermione parecia estar ponderando se deveria intervir, enquanto Gina e Neville observavam rígidos. Maud grunhiu, batendo seu cajado no chão. E quem te deu permissão para fazer essa ligação? Harry não pestanejou. Ninguém. Eu não sabia que precisava de permissão para ajudar meus colegas fora do horário de aula. Nigel pensou pensando. Nossa, ele parece furioso. O pequeno Júnior vai te azarar, Harry. Harry não se intimidou com o comentário de Nigel. O olhar fulminante de Maud não o assustou. Ele encarou os olhos desiguais do falso professor com uma expressão calma, imperturbável pela tensão que pairava sobre a mesa. Vários alunos interromperam suas conversas, observando abertamente a troca de olhares, e até mesmo os funcionários pareciam interessados em como as coisas se desenrolariam. Só estou tentando ajudar, professor, disse Harry com um suspiro de impotência. A simulação não é perigosa e não estou obrigando ninguém a participar. Eles vieram porque quiseram. Os lábios de Maud se contorceram num rosnado, mas antes que ele pudesse revidar, Nigel o interrompeu com outra provocação. Cuidado, Harry. Ele está a um passo de perder completamente a cabeça. Daqui a pouco, ele vai estar demonstrando a chave Cruciatus num prato de torradas. Harry o ignorou com os olhos fixos em Maud. Ele sabia que o homem, ou melhor, o impostor, não podia acusá-lo abertamente de qualquer irregularidade sem atrair mais atenção do que desejava. Interpretar o papel do ex-auror ranzinza e paranoico significava manter as aparências. Explodir com um aluno por causa de uma aula extracurricular não ajudaria em nada essa imagem.
Espero que esse seu clubinho não esteja atrapalhando minhas aulas, rosnou Moody, seu olho mágico girando descontroladamente mais uma vez. Porque se estiver, Potter, você vai acabar passando mais tempo na detenção do que naquele seu salão de duelos. Não vai interferir em nada, respondeu Harry com naturalidade. Na verdade, vai facilitar o seu trabalho. Menos alunos em pânico quando você os atingir com a maldição Imperius. Alguns alunos próximos riram baixinho, cobrindo rapidamente a boca quando o olhar fulminante de Moody se voltou para eles. O diretor finalmente interveio, sua voz ecoando pelo corredor com calma autoridade. Ora, Alastor, começou Dumbledore, seus olhos azuis brilhando levemente enquanto juntava os dedos em forma de pirâmide. Tenho certeza de que o Sr. Potter tem boas intenções. Até agora ele fez um trabalho extraordinário com o clube de duelos e devo dizer que seu livro de magia é simplesmente genial. Os alunos só têm a ganhar com seus esforços, nada a perder. Dumbledore lançou um olhar para McGonagall, que assentiu levemente. Na verdade, Minerva me mostrou o que o Sr. Potter está ensinando, e devo admitir, é bastante inteligente e seguro, sem efeitos colaterais. Exceto talvez uma dor de cabeça se exagerar. Ele deu uma risadinha discreta, embora suas palavras não deixassem espaço para mais discussões. O maxilar de Moody se contraiu, mas ele não respondeu imediatamente. Seu olho mágico girou brevemente em direção a Dumbledore antes de retornar a Harry, claramente insatisfeito, mas sem querer insistir no assunto diante do diretor. Tudo bem, resmungou ele com um tom áspero. Mas se ouvir qualquer sinal de que isso está interferindo nas minhas aulas, Potter, você vai se arrepender de ter sido tão esperto. Harry acenou educadamente com a cabeça, embora seus olhos não se desviassem dos de Moody. Entendido, professor. Moody virou-se bruscamente, sua perna de pau batendo pesadamente contra o chão enquanto marchava em direção à mesa dos professores. Os alunos próximos esperaram até que ele estivesse fora do alcance da voz antes que murmúrios se espalhassem pelo corredor como fogo em palha seca. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 356. Enquanto Harry voltava para sua torrada meio comida, o som de centenas de corujas mergulhando no salão mudou o foco da sala. Cartas e pacotes choveram sobre as mesas, e a conversa se transformou em uma tagarelice animada sobre os últimos suprimentos e pacotes de presentes vindos de casa. Harry ergueu os olhos quando uma coruja marrom escura deixou cair um exemplar cuidadosamente dobrado do Profeta Diário em seu prato. Ele o desdobrou e examinou a primeira página. Alguma coisa interessante? Perguntou Blaise, percebendo que os olhos de Harry se estreitaram ligeiramente. A mesma bobagem de sempre, respondeu Harry, colocando o jornal de lado. A manchete era mais um dos artigos inflamatórios de Skeeter, desta vez criticando a decisão de Hogwarts de sediar o torneio Tribruxo. Harry não precisava ler mais nada para saber que estaria repleto de exageros e críticas infundadas. Dá para pensar que ela ficaria sem motivos para reclamar, disse Tracy, esticando o pescoço para dar uma olhada no jornal. Ela provavelmente está guardando o melhor para depois, disse Harry, terminando seu brinde. Vamos lá, primeiro temos herbologia. Os dias seguintes transcorreram sem problemas. Todas as noites, Harry supervisionava os alunos durante o treinamento de defesa mental que ele havia elaborado. Os exercícios simulados da maldição Imperius estavam indo bem, ainda não havia feitiços reais envolvidos, apenas simulações controladas e seguras. Não era perfeito, mas dava a todos a oportunidade de praticar sem a pressão de uma maldição real. O progresso era promissor, embora o verdadeiro teste viesse quando Moody começasse a usar a maldição Imperius de verdade durante a aula. Apesar das constantes conversas sobre maldições e magia negra, as coisas em Hogwarts voltaram a um ritmo relativamente normal. As aulas da manhã transcorriam como de costume, sem nada mais emocionante do que a Grid exibindo seus Blasting and the Scrolls na aula de trato das criaturas mágicas. A maioria dos alunos não estava entusiasmada com as criaturas, mas o entusiasmo de Hagrid não se abalava, nem mesmo pelas ocasionais explosões de chamas dos híbridos ariscos. Será que um daqueles Skrells conseguiria derrotar um Troll? Murmurou Tracy enquanto o grupo saía do cercado após a aula, mantendo um olhar cauteloso sobre o curral fumegante atrás deles. Depende, respondeu Daphne. O Troll morreria de rir antes ou depois de ser queimado vivo? Acho que nunca vamos saber, disse Harry, com um sorriso irônico enquanto tirava a fuligem de suas vestes. A menos que Hagrid decida soltá-los nos terrenos da escola. O grupo deu risadinhas, exceto Hermione, que pareceu vagamente preocupada com a ideia de Skrells soltos por aí. Vamos torcer para que não chegue a esse ponto, murmurou ela. No dia seguinte, a tensão era palpável com a aproximação da aula de defesa contra as artes das trevas. Sussurros percorriam os corredores enquanto os alunos especulavam sobre como seria a aula. A maioria estava nervosa ou animada, embora alguns parecessem francamente sombrios. Quando Harry entrou na sala de aula com Daphne e Tracy, quase todos os lugares estavam ocupados. Moody já estava na frente, apoiando-se pesadamente em seu cajado enquanto seu olho mágico percorria a sala. Acalmem-se, ele rosnou, sua voz rouca cortando a algazarra. A sala ficou em silêncio quase imediatamente. Hoje começaremos as aulas práticas sobre como resistir à maldição Imperius. Vocês já me ouviram dizer isso antes. Vigilância constante. Essa maldição não dá tempo para pensar. Ela atinge rápido, e se vocês não estiverem preparados, acabou. Harry recostou-se na cadeira, observando Moody examinar a sala. Seu olho mágico parou brevemente nele antes de seguir em frente. Agora, continuou Moody, batendo seu cajado no chão. Quando eu lançar a maldição em vocês, a tarefa é simples. Lutem contra ela. Reajam com tudo o que tiverem. A maioria de vocês não conseguirá na primeira tentativa, e tudo bem. O importante é aprender. Ele apontou para a última fila. Potter, você é o primeiro. É a sua chance de mostrar aos seus amigos se as suas técnicas funcionam. Os olhos de todos os alunos se fixaram em Harry, o ar carregado de expectativa. Sem dizer uma palavra, Harry se levantou e caminhou até a frente.
Seus passos eram casuais, como se estivesse indo tomar café da manhã em vez de se voluntariar para ser amaldiçoado diante de uma sala cheia de gente. Ele parou a poucos passos de Moody, levando as mãos aos bolsos. Moody grunhiu, seu olho mágico girando por um segundo antes de se fixar no rosto de Harry. Muito bem, Potter. Pronto? Harry acenou levemente com a cabeça. Vá em frente. Confiante, não é? Rosnou Moody, embora houvesse um toque de divertimento em suas palavras. Ele ergueu a varinha, apontando-a diretamente para Harry. Vamos ver se essa confiança se mantém. Império. No instante em que a palavra saiu da boca de Moody, atingiu-o como uma onda. Harry sentiu uma leveza estranha, uma sensação de calma inexplicável. Todos os pensamentos de resistência se dissiparam, substituídos por uma voz simples e suave que o incentivava a relaxar, a se entregar. Mas Harry já esperava por isso. Ele não lutou contra o sentimento de frente. Em vez disso, agarrou-se à âncora em sua mente uma imagem simples e nítida, uma vela acesa tremeluzindo na escuridão. A chama não vacilou, não se curvou. Ela simplesmente queimou de forma constante, mantendo-se firme em meio ao vazio opressivo. Por um breve instante, Harry sentiu a força da maldição se intensificar, como se ela pressentisse sua resistência e tentasse sufocá-la. A voz o incitou a levantar o braço. Não parecia uma ordem forçada, mas como uma sugestão gentil, inofensiva, até mesmo lógica. Por que não levantar o braço? Seria tão fácil. Mas Harry se concentrou ainda mais naquela âncora. A fachada calma da maldição rachou levemente, o suficiente para que ele a reconhecesse como estranha. Ele não precisava expulsá-la completamente, apenas quebrar seu ritmo. Um pensamento caótico surgiu, algo sem sentido e abrupto. E se o chão fosse feito de marshmallows? A maldição vacilou, confusa com o ruído repentino em sua mente. Harry não levantou o braço. Nada mal, murmurou Moody com a varinha ainda erguida. Mas ainda não terminamos. A pressão aumentou novamente, a voz insistindo com mais força desta vez. Levante o braço. Faça isso. Não havia ameaça nem dor, apenas aquela mesma insistência calma. Mas o feitiço se desfez completamente. Bom, disse Moody com rispidez, baixando a varinha. Muito bom. Mas eu sei que você já criou um escudo de oclumência. Harry deu uma risadinha discreta, passando a mão pelos cabelos. Para testar minha própria técnica, baixei todas as minhas defesas, professor. Garanto-lhe que se não o tivesse feito, o resultado teria sido diferente. Os lábios de Moody se contraíram num sorriso estranho. Então por que você não me mostra? Harry inclinou a cabeça, ponderando por um instante. Tem certeza? Moody bufou, dispensando a hesitação como se fosse uma mosca irritante. Império. O feitiço foi lançado em direção a Harry, mas no instante em que o atingiu, Moody cambaleou para trás com um grito agudo, agarrando a cabeça. Deu um passo vacilante, sua perna de pau raspando ruidosamente no chão de pedra. Sangue escorreu de seu nariz enquanto seu olho mágico girava violentamente antes de parar completamente. Capítulo 357. O feitiço foi lançado em direção a Harry, mas no instante em que o atingiu, Moody cambaleou para trás com um grito agudo, agarrando a cabeça. Deu um passo vacilante, sua perna de pau raspando ruidosamente no chão de pedra. Sangue escorreu de seu nariz enquanto seu olho mágico girava violentamente antes de parar completamente. Pela barba de Merlin, alguém sussurrou lá do fundo. A sala ficou em silêncio. Todos os olhares estavam fixos em Moody, que se endireitou com dificuldade, limpando o sangue do nariz com o dorso da mão. Seu olhar se voltou para Harry, estreito e inquisitivo. Harry ergueu uma sobrancelha, com uma expressão calma, mas levemente divertida. Eu avisei, professor. Moody soltou uma risada rouca e ofegante, embora houvesse algo de forçado nela. Garoto esperto. Muito esperto. Ele observou Harry atentamente, como se tentasse descobrir como ele tinha feito aquilo. Barreiras mentais fortes, mais fortes do que a maioria que eu já vi. Mas mais do que isso, você voltou a maldição contra mim, não foi? Harry esboçou um meio sorriso, sem dar mais explicações. Sem esperar por mais nenhuma palavra de Moody, virou-se e voltou para o seu lugar, com os olhares curiosos e atônitos da turma seguindo por todo o caminho. Ao passar por Daphne e Tracy, avistou o sorriso presunçoso de Blaise, que murmurou em voz alta o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem, exibido. Você viu isso? Sussurrou Seamus com os olhos arregalados. Parecia que o Moody tinha sido atingido por um balaço. Harry sentou-se na cadeira e deu de ombros como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Do outro lado da sala, Rony ainda estava boquiaberto, enquanto Hermione parecia dividida entre a curiosidade e a desaprovação. Neville alternava o olhar nervoso entre Harry e Moody, como se esperasse que o professor explodisse a qualquer momento. Moody, ainda de pé na frente da sala, limpou o último resquício de sangue do nariz com as costas da mão. Seu olho mágico girou em direção ao resto da turma, parando em Draco, que imediatamente se enrijeceu. Próximo rosnou Moody, com a voz mais rouca do que antes. O sorriso presunçoso de Draco vacilou um pouco quando ele se levantou, claramente menos confiante do que o normal. Ele caminhou até a frente da sala, tentando manter sua habitual postura fria. Mas Harry percebeu pela rigidez em sua postura que ele não estava nada contente em ser o centro das atenções. Moody não perdeu tempo. No instante em que Draco parou diante dele, apontou a varinha e lançou a maldição. Império. O rosto de Draco ficou inexpressivo por um instante, seus olhos perdendo o foco enquanto o feitiço fazia efeito. Um silêncio tenso tomou conta da sala enquanto todos aguardavam para ver o que aconteceria. Harry observou em silêncio, notando a leve contração na mandíbula de Draco, um sinal de que ele estava tentando resistir. Após alguns instantes, a mão de Draco se ergueu bruscamente, parando no meio do caminho. Vamos lá, Draco, murmurou Blaise baixinho, inclinando-se ligeiramente para a frente. Draco cerrou os dedos em um punho e com visível esforço forçou o braço para baixo. O olhar vago em seus olhos se dissipou, substituído por algo mais penetrante, determinado até. Bom, resmungou Moody, abaixando a varinha.
Nada mal, Malfoy. Você conseguiu superar isso mais rápido do que a maioria consegue na primeira tentativa. Draco expirou lentamente, recuperando a compostura antes de voltar para o seu lugar. Lançou um olhar rápido para Harry ao passar, agradecendo-lhe. O olhar mágico de Moody continuou a examinar a sala. Próximo. Greengrass. Daphne suspirou, mas se levantou sem reclamar, jogando o cabelo para trás enquanto caminhava para a frente. Moody ergueu a varinha novamente, repetindo o encantamento. Daphne enrijeceu um pouco quando o feitiço a atingiu, mas, ao contrário de Draco, não hesitou por muito tempo. Em segundos, ela se recuperou, sua expressão endurecendo ao se libertar da influência da maldição. Moody baixou a varinha, acenando com a cabeça uma vez. Melhoras. Muito bem, Greengrass. Quando Daphne voltou para o seu lugar, Tracy deu-lhe um sorriso provocador. Olha só você, lidando com isso como uma profissional. Ao contrário de algumas pessoas, respondeu Daphne, embora não houvesse nenhuma aspereza real em seu tom. Tracy revirou os olhos, mas não discutiu. A aula continuou, com Moody chamando os alunos um a um para enfrentar a maldição Imperius. Alguns, como Blaise e Theodore, conseguiram resistir após algumas tentativas, enquanto outros tiveram mais dificuldade, precisando de várias tentativas para se livrar da influência da maldição. Apesar dos diferentes níveis de sucesso, ficou claro que as técnicas de Harry lhes deram uma vantagem. Quando chegou a vez de Tracy, ela caminhou com sua habitual confiança, lançando um sorriso para Daphne antes de se virar para Moody. No entanto, no instante em que a maldição a atingiu, seu sorriso desapareceu, substituído por uma breve expressão de confusão. Ela ficou paralisada por um momento, depois piscou rapidamente, visivelmente tentando se concentrar. Após alguns segundos tensos, seus ombros relaxaram um pouco e ela balançou a cabeça, se libertando. Moody grunhiu em aprovação. Bom esforço. Demorou um pouco mais, mas você conseguiu no final. Tracy voltou para o seu lugar, parecendo um pouco abalada, mas principalmente satisfeita. Bem, isso foi desagradável, murmurou, deixando-se cair na cadeira. Harry olhou para ela. Você ainda conseguiu se libertar. Parabéns. Quando o jantar chegou, a notícia já havia se espalhado como fogo em palha pelo castelo. A técnica de Harry Potter funcionou e nenhum aluno havia sido vítima da maldição Imperius de Moody. Conversas animadas fervilhavam em todas as mesas, vozes oscilando entre a empolgação e a excitação. Não eram apenas os alunos que haviam participado das sessões do clube de duelos que estavam falando. Toda a escola parecia estar envolvida na conversa. Sentado à mesa da Sonserina, Harry comia calmamente e indiferente à atenção. Daphne sentava-se à sua frente, lançando olhares curiosos aos alunos que passavam, cochichando por trás das mãos. Tracy aproximou-se, sorrindo enquanto pegava uma fatia de pão do prato de Harry sem pedir permissão. Parece que você lançou uma nova moda, Potter, disse ela com um tom divertido na voz. Aulas de defesa mental? Daqui a pouco vão estar implorando para você abrir a sua própria turma. Harry lançou-lhe um olhar de soslaio, mas não respondeu. Em vez disso, pegou numa tigela de batatas assadas, ignorando o número crescente de olhares que lhe eram dirigidos das mesas próximas. Não estava interessado em ser o centro das atenções, embora parecesse inevitável naquele momento. Eles vão se cansar quando a novidade passar, disse Blaise preguiçosamente, girando seu copo de suco de abóbora. Daqui a uma semana, eles já estarão falando de novo sobre o torneio e quem está namorando quem. Duvido, interrompeu Daphne. Isso não é só coisa de escola. Se vazar, e vai vazar, pessoas de fora de Hogwarts vão querer saber. Quem não gostaria de ter uma maneira de resistir à maldição Imperius? Tracy deu uma risadinha. Aposto que o ministério já está se desdobrando para descobrir como Harry conseguiu isso. Eles vêm tentando ensinar técnicas anti-impérios há anos. E aí vem o Potter com sua abordagem de vamos praticar barreiras mentais. Harry olhou para Susan, que estava sentada ao lado dele. A tia disse alguma coisa? Perguntou, mexendo num pedaço de torrada no prato. Susan balançou a cabeça, afastando uma mecha de cabelo do rosto. Ela está ocupada com as delegações. A última vez que ouvi falar, o torneio tribruxo causou mais uma rodada de caos. Com a esqueteira atiçando ainda mais as chamas, a tia está com as mãos cheias. Hermione, sentada em frente a Susan, bufou audivelmente enquanto se servia de chá. As pessoas realmente acreditam no que aquela mulher escreve? Não passa de um disparate dramatizado. Luna, que estava sentada calmamente ao lado de Hermione, deu de ombros. As pessoas costumam aceitar o que está escrito ao pé da letra. Quando o papai vender mais exemplares de Pasquim, todos finalmente saberão sobre Vraxpurtis. Harry deu um sorriso irônico e balançou a cabeça, recostando-se um pouco. Bem, se for pela tia Amélia, posso compartilhar minha técnica de defesa mental. Isso vai manter a Esqueter quieta por um tempo. Susan ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando em divertimento. Você acha que a Esqueter recuaria se você fizesse isso? Ela provavelmente inventaria uma história sobre como você está construindo um exército secreto em Hogwarts. Harry soltou uma risada seca. Deixe-a tentar. Eu adoraria vê-la transformar isso em algo crível. Capítulo 358. Susan ergueu uma sobrancelha, os lábios se curvando em divertimento. Esqueter provavelmente transformaria sua técnica mental em uma história sobre como você está construindo um exército secreto em Hogwarts. Harry soltou uma risada seca. Deixe-a tentar. Eu adoraria vê-la transformar isso em algo crível. Você sabe que ela vai fazer isso, murmurou Hermione enquanto tomava um gole de chá. Ela sempre faz. Daqui a pouco vai ser Harry Potter treina alunos para dominar o ministério. Com algum subtítulo ridículo sobre como você já tem dementadores na sua folha de pagamento. Parece algo que a Esqueter escreveria, acrescentou Daphne. Ela estava calmamente passando manteiga em uma torrada, mas sua voz carregava um leve tom de sarcasmo. Deixe-me adivinhar, Harry. Sua primeira ordem como futuro ministro da magia é abolir a lição de casa obrigatória? Obviamente, disse Harry com um sorriso irônico. Primeiro, nada de dever de casa.
Segundo, nada de Blast and the Scrolls em trato das criaturas mágicas. Essa segunda parece pessoal, disse Tracy do outro lado de Harry, pegando um pedaço de bacon do prato dele. Ela sorriu quando ele a olhou. O quê? Você tem bastante. Você continua dizendo isso, disse Harry, afastando o prato um pouco do alcance dela. Mas isso não significa que seja verdade. Fred e George, que acabavam de chegar e se espremeram no banco em frente a Harry, inclinaram-se para frente com sorrisos idênticos. Falando em esqueter, começou Fred, com a voz baixa, mas travessa. Vocês ouviram o último boato que ela está espalhando? Ela está alegando que Dumbledore enlouqueceu, acrescentou George, com um sorriso ainda maior. Aparentemente, sediar o torneio tribruxo é um desrespeito flagrante pela segurança dos alunos. Harry bufou. E ela só percebeu isso agora? Nós temos escapado de armadilhas mortais nesta escola há anos. Fred inclinou-se para frente, balançando o dedo para Harry. Ah, mas desta vez é oficial. Parece certo, murmurou Daphne. Nunca subestime a capacidade dela de inventar uma história. Quer dizer, veja o que ela fez depois da Copa Mundial de Quadribol. Exatamente, interrompeu Hermione, pousando a xícara de chá com um tilintar seco. E as pessoas simplesmente engolem tudo sem questionar uma palavra. É irritante. Luna inclinou a cabeça pensativamente. Talvez eles acreditem nisso porque é mais fácil do que procurar a verdade. Hermione lançou-lhe um olhar cético. Está dizendo que as pessoas são preguiçosas demais para pensar por si mesmas? Luna deu um leve sorriso. Não é preguiça. É distração. A verdade muitas vezes fica enterrada sob tantos Vraxpurts. Hermione piscou, claramente sem saber como responder, mas Gina, sentada ao lado de Luna, apenas sorriu. É melhor não pensar muito nisso, Hermione. Você só vai se confundir. É isso que os Vraxpurts fazem, disseram Harry e Luna ao mesmo tempo, depois se entreolharam e sorriram. O resto do grupo apenas revirou os olhos, claramente pouco impressionado com o entusiasmo compartilhado por criaturas invisíveis. Fantástico, disse Tracy secamente, balançando a cabeça enquanto pegava a última fatia de bacon em seu prato. Uma escola cheia de Vraxpurts e vocês dois estão se dando bem por causa disso. Adorável. Melhor do que ouvir as bobagens do esqueter, murmurou Daphne, cortando a torrada. Pelo menos os Vraxpurts não escrevem colunas. Fred inclinou-se sobre a mesa com um sorriso irônico. Talvez devêssemos convidar a esqueter para uma das caçadas de Vraxpurt da Luna. Quem sabe ela não caia na real. Ou pior a situação dela, acrescentou George, dando uma mordida em uma maçã. Imagine o que ela escreveria depois de passar uma hora perseguindo criaturas invisíveis. Ela provavelmente chamaria isso de jornalismo inovador, disse Ginny, balançando a cabeça. Essa mulher conseguia transformar uma lista de compras em um escândalo. Ela alegaria que os Vraxpurts estavam conspirando contra o ministério, acrescentou Blythe com um sorriso preguiçoso. Que eles estão trabalhando em conjunto com Harry para derrubar a sociedade bruxa. Harry levou a mão ao queixo, pensativo. Não é um plano ruim. Para dominar uma nação, primeiro você a divide por meio de crenças diferentes, faz com que ela esqueça sua história e a coloca uma contra a outra. Os Vraxpurts talvez sejam os maiores pecadores da história da humanidade. Gina bufou, balançando a cabeça. É mesmo, Harry, porque se há uma coisa que impede o mundo bruxo de se unir, são criaturas invisíveis mexendo com nossas cabeças. É exatamente isso, disse Harry, com uma expressão fingidamente séria. Os Vraxpurts são os mentores. Esqueter é apenas o porta-voz deles. George se animou, apontando o garfo para Harry. Então, o que você está dizendo é que a Esqueter é a rainha deles. Isso explica o cabelo dela, acrescentou Fred com um sorriso. Parece um ninho, não é? Cuidado, ela pode interpretar isso como um elogio, murmurou Daphne dando um gole em sua taça. Vocês duas deveriam mesmo ficar quietas antes que ela encontre um motivo para escrever sobre vocês da próxima vez. Ah, deixa ela falar, disse Fred, recostando-se dramaticamente. Sempre quisemos ser notícia de primeira página. Algo como Fred e George Weasley, heróis desconhecidos ou futuros revolucionários? Mas para ameaças em vestes da Grifinória, interrompeu Blythe secamente, arrancando algumas risadas dos Sonserinos à mesa. Harry deu um sorriso irônico, lançando um olhar para Blythe. Você não está errado. Se alguém vai explodir metade do castelo durante o torneio tribruxo, são eles. Vamos considerar isso um elogio, disse Fred alegremente, dando um tapinha no ombro de George. Nossas inovações são simplesmente mal compreendidas. Mais para subestimado, disse Ginny, revirando os olhos. E geralmente às custas de outra pessoa. Vocês nos magoam, disse George, levando a mão ao peito em fingida mágoa. Só estamos tentando trazer um pouco de animação para a vida de todos. E fumaça, acrescentou Hermione bruscamente, estreitando os olhos para os gêmeos. E explosões. E fogo. Devo continuar? Fred sorriu. Você se esqueceu do caos. E alegria, acrescentou George. Chega, disse Harry, dispensando-os com um gesto de mão. Se continuarmos alimentando o ego deles, eles vão começar a distribuir autógrafos. Ah, por favor, Harry, disse Fred, fingindo inocência. Como se você já não tivesse um estoque secreto de fotos autografadas para distribuir aos seus admiradores. Harry se levantou lentamente, movendo-se como se estivesse flutuando, com aquela arrogância casual que vinha naturalmente quando se era coroado Rei do Lago, Rei do Clube de Duelos, Rei do Preço Certo, e finalmente, como o grupo tão generosamente declarou, Imperador Potter. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, sorrindo para a mesa enquanto seus olhos verde esmeralda percorriam os rostos divertidos ao seu redor. Bem, começou ele com a voz leve, mas suficientemente grave para silenciar a conversa que se seguia. Afinal, eu sou o Imperador Potter. Ele sacudiu a poeira das vestes como se tivesse uma audiência real à sua frente, um leve sorriso surgindo nos cantos dos lábios. Tracy bufou ao beber seu suco de abóbora, claramente desapontada. Sente-se, majestade, antes que alguém jogue um biscoito na sua cabeça.
Cuidado, Davis, disse Harry com suavidade, inclinando-se para pegar o último pedaço de bacon do prato dela antes de colocá-lo na boca. O imperador decretou que todos os traidores receberão o dobro de lição de casa de poções. Isso inclui insolência. Tracy revirou os olhos ainda mais. Sua Alteza agora também é professor de poções? Harry deu uma risadinha, pegando seu cálice. Você se esqueceu? Eu sou o assistente do professor Snape. Tracy fez uma careta como se tivesse acabado de sentir o gosto de algo azedo. Ah, como pude esquecer disso? Provavelmente bloqueei a lembrança para preservar minha sanidade. Daphne inclinou-se para a frente, claramente gostando da situação. Sinceramente, Harry, você e Snape. Nunca pensei que veria esse dia. Ele já te chama de senhor. Harry sorriu. Só quando ele está falando dormindo. Caso contrário, continuo com meu título oficial, Salvador dos Suprimentos de Poções da Sonserina. Aposto que Snape adora isso, disse Blythe com um sorriso irônico. Ah, ele está radiante, disse Harry com a maior naturalidade. Principalmente depois de eu, acidentalmente, ter reorganizado o estoque de ingredientes dele semana passada. Ele não falou comigo por 2 dias. Pansy bufou enquanto tomava chá. Você ainda está viva depois de mexer com o estoque pessoal do Snape? Impressionante. Tracy acenou com a mão, em sinal de desdém. Não vamos incentivá-lo. Um dia desses, Snape vai surtar e envenenar o próprio chá. Por favor, disse Harry, recostando-se na cadeira. Snape não desperdiçaria um bom veneno comigo. Ele sabe que eu só voltaria para assombrá-lo. A mesa explodiu em gargalhadas, que ecoaram pelo salão principal. A visão de Harry recostado com aquele sorriso irritante, porém encantador, só aumentou o caos. Tracy murmurou algo sobre confiscar sua coroa imaginária enquanto Blythe tentava inventar um decreto real ridículo em nome de Harry. Por ordem do Imperador Potter, declarou Blythe, erguendo seu cálice como um cetro. Todos os Sonserinos devem realizar exercícios obrigatórios de quadribol após o jantar. Com exceção de Blythe, acrescentou Draco com um sorriso irônico. Ele é preguiçoso demais para voar sem suborno. Blythe ergueu as sobrancelhas, fingindo-se insultado. Com licença, Malfoy. Não preciso subornar ninguém. Sou um talento nato. Naturalmente fui para o banco de reservas, acrescentou Theodore, dando uma fungada no suco. Aos poucos, a conversa começou a diminuir à medida que os alunos terminavam o café da manhã e se dirigiam para as aulas. Harry olhou para o teto encantado que mostrava um céu cinza claro prenunciando chuva. Ele se levantou, sacudindo migalhas inexistentes de suas vestes. Muito bem, vamos encerrar por aqui. O imperador decreta que todos vocês compareçam à aula no horário. Que generosidade sua, majestade, disse Daphne secamente, levantando-se e juntando suas coisas. Embora eu tenha certeza de que o professor ficaria encantado se não o fizéssemos. Considere isso um favor para ela, respondeu Harry, conduzindo o grupo para fora do salão. Não podemos deixar que ela perca a paciência antes que o caos do torneio tribruxo realmente comece. Capítulo 359. Os dias seguintes passaram num piscar de olhos, e as semanas se transformaram num mês. A escola fervilhava com conversas constantes, e onde quer que se fosse, o torneio tribruxo dominava os assuntos. A expectativa não se limitava ao torneio em si, havia também a chegada das delegações de Belch Batons e Durstram. O aviso sobre as próximas chegadas foi afixado nos quadros de avisos da sala comunal, enviando uma nova onda de entusiasmo aos alunos. Não era apenas o orgulho de Hogwarts que estava em jogo, estudantes estrangeiros estavam chegando e, com eles, a oportunidade de avaliar a concorrência. Na manhã de 30 de outubro, o ar estava eletrizante. A animação percorria os corredores enquanto os alunos, agasalhados com cachecóis e capas, conversavam mais alto que o normal ao saírem. O aviso instruía todos os alunos a se reunirem no Jardim Nevado para dar as boas-vindas aos recém-chegados. E agora toda a escola estava sendo conduzida para fora como um rebanho de ovelhas ansiosas demais. Está um frio de rachar, resmungou Ron em voz alta do grupo da Grifinória à frente, esfregando as mãos enquanto caminhava com dificuldade pela neve derretida. Pare de reclamar, Weasley, disse Draco calmamente, alguns passos atrás de Harry. Você está parecendo um trouxa que acabou de ver geada pela primeira vez. Rony se virou bruscamente, com as orelhas vermelhas, não apenas por causa do frio. Ah, vai se ferrar, Malfoy. Tentem manter a civilidade, rapazes, interrompeu Hermione sem desviar o olhar do cachecol que estava ajeitando no pescoço. É um evento escolar, não uma luta de boxe. Harry deu um sorriso discreto, mas permaneceu em silêncio. Os grupos de alunos finalmente se reuniram no jardim, cada casa gravitando em direção à sua própria área. A neve cobria o chão em manchas irregulares, e uma brisa fria fez com que alguns dos calouros mais novos se aconchegassem mais perto de seus amigos. Acima deles, o céu estava um cinza pesado e sem brilho, ameaçando nevar mais enquanto esperavam. Por que essas coisas sempre têm que ser tão dramáticas? Murmurou Tracy, parada ao lado de Harry e apertando o casaco contra o corpo. Eles não podiam simplesmente, sei lá, entrar pelos portões da frente como pessoas normais? Onde está a graça nisso? Respondeu Pansy, sorrindo. Se vamos ter um torneio, que seja um espetáculo. Além disso, acrescentou Daphne, tirando um floco de neve que caiu da manga, é tradição. E você sabe como os bruxos são quando se trata de tradição. Harry ergueu uma sobrancelha. Como se você não gostasse de um pouco de teatro, Greengras. Ela deu um sorriso irônico. Eu nunca disse que não. À frente deles, a professora McGonagall tentava organizar os alunos em filas mais alinhadas. Todos, fiquem atrás da linha, gritou ela em tom firme, apontando para uma leve marca na neve onde os professores haviam delimitado o espaço.
Queremos causar uma boa impressão, não aglomerá-los como um bando de arruaceiros. Então, metade da diversão se foi, murmurou George Weasley de algum lugar próximo. Dá para pensar que são da realeza ou algo assim, acrescentou Fred, dando uma cotovelada em George enquanto ambos esticavam o pescoço para olhar em volta. Logo, uma aluna da Corvinal olhou para Harry e seu grupo, sua voz cortando a algazarra. Ei, vocês estão fingindo. Não estão com frio nenhum. Ela apontou para Astoria e Luna, cujos pulinhos exagerados, como se tentassem se aquecer, não combinavam com seus rostos rosados e serenos. Os alunos ao redor se viraram, seus olhares pousando em Harry. Ele gemeu audivelmente. Tudo bem, murmurou. Sacando a varinha, fez um movimento amplo e abrangente no ar. Instantaneamente, uma onda de calor se espalhou, o frio gélido substituído por uma agradável brisa primaveril. A reação foi imediata. Os estudantes próximos pararam de tremer, vários suspirando de alívio ao verem suas mãos congeladas e narizes vermelhos descongelarem. Alguém na multidão murmurou exibido, mas ninguém reclamou muito alto. Um aluno da Grifinória girou radiante. É como umas férias na Espanha. Por que vocês não fizeram isso antes? Harry deu de ombros com um tom completamente indiferente. As dificuldades forjam o caráter. Achei que vocês tivessem gostado. Os alunos ao redor gemeram ou reviraram os olhos em resposta. A professora McGonagall, no entanto, aproximou-se, seu olhar penetrante fixo no leve brilho no ar onde o feitiço de Harry persistia. Ela inclinou a cabeça, inspecionando como se tentasse decifrar seus detalhes. Senhor Potter, disse ela com voz firme, está em uma de suas invenções? Harry balançou a cabeça. Não, professora. Da Selena. Ela me deu aulas no verão passado. Ela assentiu com a cabeça. A senhorita Rosier, aluna da Madame Gauchal. Como esperado. Harry acenou levemente com a cabeça em reconhecimento, mas antes que pudesse responder, exclamações de espanto percorreram os alunos reunidos. Cabeças se inclinaram para trás, apontando para o céu onde uma enorme carruagem voadora, quase do tamanho da cabana de Hagrid, descia. A carruagem azul clara brilhava mesmo contra o céu cinzento e sombrio, sua superfície decorada com delicados detalhes dourados. A visão era grandiosa por si só, mas as criaturas que a puxavam roubaram a cena. Uma equipe de enormes Abrachans com as asas abertas e cintilando fracamente na tênue luz do dia, deslizava sem esforço pelo ar. Pelos pés de Merlin, olha o tamanho daquilo, murmurou Rony em voz alta o suficiente para metade da escola ouvir. Esses são cavalos alados Abrachan, disse Hermione rapidamente, com seu tom formal e repleto de informações como de costume. Foi uma entrada surpreendentemente dramática, exatamente o que se esperaria de Belch Batons. Tracy, parada ao lado de Harry, inclinou a cabeça, observando a carruagem com os olhos semicerrados. Você acha que eles estão compensando alguma coisa? Perguntou ela secamente. Daphne, de braços cruzados, lançou-lhe um olhar de soslaio. Se são mesmo, estão fazendo um ótimo trabalho. Olha só esse polimento, provavelmente custa mais do que a torre da Grifinória inteira. Não vamos ficar com muito ciúme, Daphne, disse Harry com leveza. Você ainda tem a mansão da família para se apoiar. Antes que Daphne pudesse retrucar, a carruagem pousou com um baque suave no chão nevado, suas rodas enormes deixando marcas profundas na lama. Um silêncio coletivo tomou conta dos alunos reunidos quando a porta da carruagem se abriu com uma lentidão que só poderia ter sido intencional. A primeira figura a sair era alta, de ombros largos e tão imponente que até Hagrid pareceu encolher um pouco ao dar um passo à frente para cumprimentá-los. Madame Maxime, a diretora de Belch Batons, desceu os degraus com uma graça que parecia impossível para alguém de sua estatura. Vestia um hobby esvoaçante de um tom profundo de lavanda, com os cabelos penteados de uma forma que parecia desafiar a gravidade. Atrás dela, uma fila de estudantes de Belch Batons começou a surgir, seus uniformes azul claros destacando-se nitidamente contra o fundo branco da neve. Dumbledore chamou da frente enquanto começava a caminhar em direção à carruagem de Belch Batons. Senhor Potter, venha comigo por favor. Preciso do seu feitiço. Harry acenou brevemente com a cabeça, afastando-se do grupo. Conforme se aproximavam da carruagem, a atenção de Harry se voltou para os alunos que emergiam um a um. Seus uniformes eram elegantes, azul claros com detalhes prateados, mas pareciam mais adequados para jardins primaveris do que para o frio cortante de um inverno escocês. Alguns dos alunos de Belch Batons tremiam visivelmente, tentando se aconchegar mais em seus mantos, embora isso pouco adiantasse. Harry ergueu uma sobrancelha. Dá para imaginar que eles verificariam a previsão do tempo antes de fazer as malas, murmurou para si mesmo. Dumbledore lançou-lhe um olhar de soslaio, os lábios contraindo-se levemente como se reprimisse um sorriso. Talvez eles tenham presumido que seu charme os manteria aquecidos, Sr. Potter. Parece uma estratégia ruim, disse Harry secamente, sacando sua varinha. Com um movimento preciso, ele lançou o mesmo feitiço de aquecimento que usara antes. O feitiço se espalhou rapidamente, criando uma cúpula invisível de calor que cobriu a área ao redor da carruagem. O efeito foi imediato. Os alunos de Belch Batons pararam de tremer, seus ombros tensos relaxando ao perceberem que o frio cortante havia passado. Alguns deles trocaram olhares curiosos, uma garota sussurrando algo em francês para um rapaz ao seu lado. Capítulo 360. Madame Maxime deu um passo à frente, com a expressão régia de sempre, embora houvesse um leve brilho de aprovação em seus olhos. Ela inclinou a cabeça na direção de Harry e Dumbledore. Merci Belcope, disse ela com sua voz profunda e imponente. Agradeço imensamente. Dumbledore, sempre um exemplo de charme, fez-lhe uma reverência educada. Madame Maxime, seja bem-vinda a Hogwarts. É uma honra tê-la aqui, juntamente com seus alunos. Espero que sua viagem tenha sido agradável. Madame Maxime assentiu graciosamente.
Sim, embora o ar fique mais frio à medida que nos aproximamos do seu castelo. Seu olhar penetrante desviou-se brevemente para Harry, sua curiosidade inconfundível. Ele é seu protegido? Os lábios de Dumbledore se curvaram num pequeno sorriso de cumplicidade. O Sr. Potter é certamente um candidato digno de tal título. Ensiná-lo seria de fato uma honra, mas, infelizmente, seu currículo extenso e minhas muitas responsabilidades nos deixam pouco tempo para tais prazeres. Madame Maxime ergueu uma sobrancelha elegante, com interesse despertado. Ah, então este é o Sr. Potter. Madame Flamel falou muito bem do Sr. Messier. Harry acenou educadamente com a cabeça, sorrindo abertamente. Ela fez isso? Espero não ter decepcionado. Não, muito pelo contrário, respondeu Madame Maxime com tom comedido. Ela mencionou sua engenhosidade. Uma qualidade rara, mesmo entre os talentosos. Dumbledore interveio com naturalidade. De fato, a engenhosidade é algo que Harry possui em abundância. Agora, madame, se a senhora e seus alunos me acompanharem, garantiremos que se acomodem confortavelmente. A conversa mudou de rumo quando a delegação de Belche Batons começou a descer da carruagem, cada aluno pisando com uma postura tão cuidadosa que os fazia parecer mais artistas do que adolescentes. Harry deu um passo para o lado, misturando-se ao grupo enquanto Dumbledore e Madame Maxime caminhavam à frente, guiando os alunos de Belche Batons em direção ao castelo. Bem, isso foi sutil, murmurou Tracy baixinho enquanto Harry se juntava aos amigos. Eu imaginei, disse Harry calmamente, enfiando as mãos nos bolsos. Ela mal parecia estar me avaliando para um currículo. Daphne deu um sorriso irônico. Não se acostume com isso. Quando o torneio começar, metade da Europa saberá seu nome, e a outra metade estará tentando descobrir se você é perigosa ou apenas sortuda. Harry olhou para Daphne exasperado. Você está falando como se eu estivesse prestes a participar do torneio, ou até mesmo vencê-lo. Você sabe que sou menor de idade, não é? Todos os seus amigos o encararam com a mesma expressão impassível. Então, como se tivessem ensaiado, falaram todos ao mesmo tempo. Vamos lá, Potter. Todos nós sabemos que o universo dará um jeito. Quer você goste ou não. Harry revirou os olhos, enfiando as mãos nos bolsos da capa. Vocês agem como se eu fosse um imã amaldiçoado para problemas. Você é um imã para problemas, retrucou Tracy, cutucando com o cotovelo. Nem tente fingir o contrário. Você está aqui há 3 anos, e cada um tem sido mais ridículo que o anterior. Daphne deu um sorriso irônico, afastando uma mecha de cabelo solta atrás da orelha. Vamos ver. Trolls e Kirdemort no seu primeiro ano, um assassino em massa solta no segundo ano, descoberto por você, e no ano passado. Ela fez uma pausa dramática. Ah, é verdade. Dementadores e fugitivos de Azkaban. Vida escolar totalmente normal. Parece que o lema de Hogwarts deveria ser simplesmente sobreviva ao ano, acrescentou Tracy preguiçosamente. Encare a realidade, Harry. Se existe um jeito de te arrastar para este torneio, o universo vai dar um jeito. É como uma lei natural, disse Pansy, pegando um sapo de chocolate extra do bolso de Blythe sem nem olhar para ele. A sexta lei secreta da magia de Gap. Harry Potter estará sempre no centro do caos. Harry deu uma risadinha irônica balançando a cabeça. Tudo bem, mas mesmo que eu acabe participando, isso não significa que vou ganhar. Vai ter competidor de verdade, sabe? Mais velho, mais experiente. Nem todo mundo é um desastre ambulante como eu. Claro, respondeu Daphne secamente, cruzando os braços. Mesmo assim, eu ainda apostaria em você, mais do que em toda a turma do 7º ano junta. Tracy bufou. Se você acabar participando do torneio, Potter, eu aposto o contrário. De alguma forma, você não só conseguirá vencer, como fará isso da maneira mais absurda e exagerada possível. Tipo domar um dragão ou algo assim. Domar dragões, disse Blythe com um sorriso irônico. Parece a sua cara. O que vem a seguir? Fazer amizade com um dementador? Não estou domesticando nada, respondeu Harry, interrompendo por meio segundo enquanto uma ideia lhe ocorria. Espera, eu tenho um dragão domesticado, e 2 dementadores com quem meio que fiz amizade no ano passado. Eles ainda estão no clube de duelos, servindo de alvos para os treinos de patrono. Bem, eles têm mais medo de mim do que amizade, mas acho que isso conta. Ele olhou para Pansy, um sorriso malicioso surgindo em seu rosto. Quer ver meu dragão? Ele está no meu bolso. Pansy revirou os olhos. Isso de novo, Potter. Seu tom era cortante, mas o sorriso irônico que se formava em seus lábios denunciava sua diversão. Você não é tão charmoso quanto pensa, sabia? Harry sorriu, imperturbável. Não precisa ter inveja, Parkinson. Nem todo mundo tem a sorte de ter a grandeza no bolso. Tracy engasgou, tossindo violentamente enquanto Daphne lhe dava tapinhas nas costas com um olhar perplexo. Blythe ergueu uma sobrancelha, os lábios se contraindo num riso mal disfarçado. Grandeza no bolso, Harry? Sutil como sempre. Harry deu de ombros e não respondeu enquanto o grande lago começava a agitar-se. A superfície ondulava de forma antinatural, formando ondas profundas apesar da quietude do ar ao redor. Ele sorriu de canto, semicerrando os olhos enquanto inclinava a cabeça em direção à água. Eles são ousados. Ainda bem que Crack sabe quem está convidado e quem não está, senão o navio deles teria afundado de verdade. Tracy, de pé ao lado dele, apertou os olhos para o lago, mas não viu nada além do reflexo distorcido do céu nublado. Que navio? Não vejo nada, disse ela frustrada, antes de subir no ombro de Harry como uma criança ansiosa tentando ter uma visão melhor. Eles aparataram o navio, ou o quê? Harry deu uma risadinha, os cantos dos lábios se contraindo enquanto ele lutava para conter um sorriso. Melhor ainda. Você vai ver agora. A curiosidade de Tracy só aumentou enquanto ela se ajeitava no ombro dele, tentando se firmar. Como assim ainda melhor? É um lago. A menos que tenha algum túnel secreto de bruxo. Antes que ela pudesse terminar, a água irrompeu num espetáculo controlado, porém impressionante.
Das profundezas emergia um mastro pontiagudo de um navio, seguido por seu casco elegante, incrustado de cracas. Não estava apenas subindo. Era como se o próprio lago estivesse cuspindo o navio, a embarcação expelindo água como um cachorro se sacudindo da chuva. Quando o navio emergiu completamente, suas velas se desfraldaram, escuras e esfarrapadas, como se tivessem resistido a inúmeras tempestades. O navio de Durstrand era enorme e ameaçador, com a figura de proa de uma serpente marinha rugindo esculpida na proa. Seus dentes de madeira à mostra como se desafiassem qualquer um a contestar seu poder. Tracy ficou boquiaberta, com a boca ligeiramente aberta. Em nome de Merlin, sussurrou ela. Eles navegaram pelo lago? Harry deu um sorriso irônico novamente. Eu te disse que era melhor. Isso não é melhor. Isso é insano, disse Tracy, ainda olhando fixamente para o navio enquanto ele parava perto da costa. Como eles conseguiram? Não sabe de uma coisa. Eu não quero saber. Provavelmente foi algo ridículo, como dragões subaquáticos puxando. Harry estava prestes a responder a Tracy quando sentiu um puxão na manga. Virou a cabeça e viu Luna ao seu lado, seus grandes olhos fixos nele com a intensidade sobrenatural de sempre. Eu também quero sentar nos seus ombros, disse ela simplesmente, como se fosse o pedido mais natural do mundo. Harry suspirou, percebendo que resistir era inútil. Sem muita cerimônia, estendeu a mão, agarrou Tracy pela cintura, tirou-a dos ombros e a colocou na neve com um baque suave. Você já teve a sua vez, disse ele antes de se agachar um pouco e abrir os braços. Vamos então, Luna. Luna bateu palmas levemente, como se Harry tivesse acabado de lhe conceder um favor real, e deu um passo à frente. Ele a ergueu sem esforço, acomodando-a sobre os ombros como se ela não pesasse nada. Assim está muito melhor, disse Luna com um leve murmúrio de aprovação. Suas pernas balançavam de cada lado do pescoço de Harry enquanto ela se ajeitava confortavelmente, com o olhar fixo no navio de Durstrand. Consigo ver tudo daqui de cima. Olha o mastro, está esculpido com runas. Fascinante, não é? É fascinante, murmurou Tracy, tirando a neve da capa e lançando um olhar de reprovação para Harry. Sabe, Potter, você podia simplesmente ter dito não. Harry olhou para ela. E depois? Ela ia ficar me olhando com aqueles olhinhos até eu ceder de qualquer jeito. Tracy cruzou os braços, claramente desapontada. Então, qual é a próxima? Um sistema de filas para andar na montanha-russa do Imperador Potter? Antes que Harry pudesse responder, Luna inclinou-se ligeiramente para frente, segurando levemente o topo da cabeça dele para se equilibrar. Se houver fila, acho que os Nargles devem ser os próximos. Eles estão esperando há mais tempo. Daphne bufou baixinho ao lado, balançando a cabeça. Você é impossível, Lovegood. Impossivelmente certo, corrigiu Luna sem hesitar, com a voz calma de sempre. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.